O curioso caso das pessoas que não conseguem enxergar nem cor, nem gênero, nem nada de ninguém. Como isso é possível? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Big Brother Brasil e é sobre um tema que permeia muito o mundo das pessoas que não fazem parte de grupos minoritários. E sim, nós vamos falar da Nayara Azevedo. A Nayara Azevedo, né, ela tá sendo uma pessoa bem contraditória, assim, no programa, né? Ela entrou canceladíssima, ela tá conseguindo conquistar a simpatia de algumas pessoas, então não sei por quanto tempo ela vai continuar cancelada, pode ser que ela dê a volta por cima, né? Mas ela é uma pessoa complicada. Além de que provavelmente deve ser muito chato de se conviver com ela, porque, gente, ela é insuportável. Insuportável. Mas enfim, tiveram duas situações específicas em que ela veio com esse papo de não enxergar cor ou gênero das pessoas. Uma delas foi logo no começo, assim, né, acho que foi no primeiro ou no segundo dia do programa, em que estava tendo uma conversa ali sobre racismo na mesa, que foi a conversa que a Natália deu o close erradíssimo dela, né, que foi, enfim, de romantizar a escravidão, né. Bolsominion a gente não espera menos. E teve também a Nayara Azevedo falando que não enxerga cor, né? Que pra ela todo mundo é igual, que ela não enxerga cor. Outra que dela também a gente não espera menos, né? Não tem como esperar menos porque a gente sabe que o 17 foi ali com força. Só que naquele momento, naquela mesa, ninguém corrigiu nenhuma das duas, né? Não sei se as pessoas só ficaram muito chocadas pra falar alguma coisa, não sei se as pessoas estavam cansadas pra ter que ficar explicando o óbvio. Eu só sei que naquela mesa especificamente ninguém corrigiu nenhuma das duas, nem a Natália, nem a Nayara. As pessoas só, tipo, ficaram meio assim e continuaram ali a vida. Mas aí, quando foi agora, né, depois que a Linda Quebrada entrou na casa, a Nayara foi repetir o feito. A Linda estava falando sobre a importância dela ter entrado no Big Brother, a importância da gente ter uma mulher trans ali de novo, né, 10 anos depois, a gente voltar a ter uma mulher trans no programa, falando sobre a Ariadna ter saído na primeira semana, e enfim, né, falando do quanto que era importante a gente ter uma travesti no Big Brother Brasil de novo. E aí, a Nayara Azevedo, que estava ali do lado da Linda Quebrada, veio falar que, tipo, a Lin não entrou lá como uma travesti, entrou lá como uma pessoa, né? E pronto. Ela falou isso, né? E abraçando a Lin, né? E tudo. Aí a Lin foi e interrompeu, porque a Lin, ela não é. Né? A Lin é mais combativa, né? A Lin interrompeu ali, né? E falou, abre aspas, e como travesti também, fecha aspas. Aí a Lin foi explanou mais, né? Dizendo que era importante pontuar que ela era uma travesti, né? Que era importante isso. Aí a Nayara perguntou por que que era importante e ela falou que porque sim, porque era importante e continuou a explicação sobre, enfim, a gente ter finalmente uma pessoa trans depois de 10 anos, né? Ter uma travesti de volta ali no Big Brother. E ela falou que ela é uma mulher, mas ela é uma mulher travesti, né? Foi isso que a Lin falou, né? Que era importante isso, né? Era importante estar pontuado isso. E aí a Nayara, né, ficou ali um pouco mais na dela, né? Calou a boca. E é sobre isso que a gente vai debater aqui. Porque é muito comum esse tipo de discurso, né? Esse tipo de discurso de que não vê cor, de que não vê gênero, de que não vê nada. E esse é um discurso extremamente perigoso. Porque quando a pessoa não vê cor, ela também não vê racismo. Quando a pessoa não vê gênero, ela não vê violências de gênero. Quando a pessoa não vê trans, travesti, enfim, ela não vê transfobia. Quando ela não vê sexualidade, ela não vê LGBTfobia, ela não vê homofobia. Então, quando a pessoa ela fecha os olhos para as opressões e vem com esse papo de que somos todos humanos, somos todos iguais, ela está se fechando tanto para discussões quanto para aceitar a realidade de que nós não somos todos iguais. Eu não sou igual às demais mulheres. Eu não sou igual às mulheres cisgênero. Porque eu sou uma mulher trans, porque eu sou uma travesti. E isso é importante de ser pontuado. Porque eu vou sofrer inúmeras violências na minha vida por eu ser travesti. A Lin vai sofrer inúmeras violências na vida dela por ela ser travesti e por ela ser negra ainda, né? Porque ela tem ainda essa outra interseccionalidade ali de opressão. E isso tem que ser sempre pontuado. Porque senão a gente vai cair numa narrativa de apagamento de minorias, numa narrativa de apagamento de opressões, numa narrativa de diminuição dos problemas de minorias,
que é exatamente isso que esse discurso do somos todos humanos, somos todos iguais faz. E quando a Nayara Azevedo fala isso, gente, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe o que ela tá falando, tá? Não foi algo na inocência. Nem na questão de racismo, né, dela não ver cor, quanto na questão dela não ver gênero, dela não ver a Lin como uma mulher trans, como uma travesti. Isso não é à toa. Quando a Nayara fala isso, ela sabe o porquê que ela tá falando isso, ela sabe pra quem que ela tá falando isso. A Nayara Azevedo é uma mulher riquíssima que tem acesso total à informação. A Nayara Azevedo é uma mulher que com certeza fez um trabalho de coach antes de entrar naquela casa, porque praticamente todos os camarotes fazem um trabalho de coach em algum momento para poder entrar naquela casa, né? Tipo, não é segredo. A Rafa Kalimann mesmo, né? No primeiro Big Brother que teve com camarote, ela mesma disse que fez coach, né? Tipo, a gente viu isso. Fiuk, no ano passado, fez coach também, né? Nayara Azevedo, eu duvido que ela não tenha feito. Ainda mais que a Nayara Azevedo, ela já era cancelada aqui fora, né? As pessoas já não gostavam dela, ela já tinha muita treta aqui fora. Ela entrou no Big Brother Brasil para querer melhorar a imagem dela. Isso é algo que ela, inclusive, já falou ali dentro do programa algumas vezes, né? Que ela entrou para mostrar quem ela é, que ela não é esse monstro que enfim, as pessoas pintam ela aqui fora. Ou seja, ela entrou para melhorar a imagem dela. Então, com certeza, ela já fez um trabalho de coach em cima. E quando ela fala isso, ela tá querendo se mostrar como uma pessoa bondosa, uma pessoa pura, uma pessoa incrível, né? Que enxerga todo mundo com igualdade. Só que ela sabe também que quando ela fala isso, ela tá falando isso para um público específico, que é o público das pessoas que se beneficiam com o apagamento da verbalização das opressões sofridas por grupos minoritários. Ela sabe quando ela tá falando isso, ela tá falando ali, ela tá fazendo uma sinalização para os bolsominions, para as pessoas direitistas, assim, de extrema direita, né? Para essas pessoas que falam que racismo não existe, falam que transfobia não existe. Ela sabe para quem que ela tá sinalizando. Ela sabe disso, tá, gente? Ela sabe. Não vamos nos enganar com Nayara Azevedo, não. Ela sabe o que ela tá fazendo. Ainda mais que a gente tá aí em primeira semana, né, e tudo. As pessoas ainda estão se contendo ali, né? Algumas pessoas ainda estão se contendo. Então, gente, por favor, né? Por favor. E de todos esses que foram transfóbicos, né? Que todos esses que falaram alguma merda ali pra Lin desde que ela chegou na casa, é, eu acho que a Nayara Azevedo foi o pior caso justamente por isso. Porque ela tá sinalizando pra um público específico quando ela faz isso. Né? Ela tá sinalizando. Então, gente, você que tá aí me assistindo, não caia nesse tipo de discurso, tá? Nem de quem faz esse discurso, nem de quem escuta esse discurso, tá? E aceita. Porque, gente, nunca diga que você não enxerga uma pessoa de uma minoria como sendo de uma minoria. Porque quando você faz isso, independente seja lá qual for a sua intenção, a única coisa que você está fazendo é sinalizando de que aquela pessoa, para você, não sofre nenhum tipo de opressão. Então não façam isso, não apaguem as nossas histórias, não apaguem as nossas vivências, não apaguem é, tudo aquilo que torna a nossa vida mais dificultosa, tá? Não façam isso. Por favor, não façam isso. É importante sim que a gente veja a travesti como sendo travesti, que a gente veja o homem trans como sendo homem trans, que a gente veja o gay como um gay, o bi como um bi, pessoas negras como pessoas negras, pessoas com deficiência como pessoas com deficiência e por aí vai. Porque assim a gente vai estar aberto a entender quando aquela pessoa estiver sofrendo uma opressão, a gente vai estar aberto a perceber as opressões que aquela pessoa sofre, a gente vai estar aberto a todas as coisas que fazem a vida daquela pessoa ser diferente da sua vida, tá? Então é importante a gente ter isso em mente, é importante a gente perceber as pessoas pelo que elas são, não por esse discurso vazio de somos todos iguais, porque não somos todos iguais, né? Alguns são mais iguais do que outros iguais. Então, não venham com esse papo, não caiam nessa, não propaguem esse tipo de coisa. Por favor, não propaguem esse tipo de coisa. Gente, Samantha do futuro aqui para dizer que rolou mais coisas em relação à Linda Quebrada e a Nayara Azevedo, né? Porque elas tiveram uma conversa ali onde a Nayara Azevedo falou um monte de coisa bem esquisita, assim, né? Que
elas entraram numa conversa meio que sobre meritocracia, onde a Nayara Azevedo insistia que se uma pessoa trans, né, uma pessoa de qualquer minoria, enfim, que qualquer pessoa tem as mesmas oportunidades, e que qualquer pessoa, enfim, pode crescer na vida com esforço. E a Aline rebateu dizendo que não é assim, que não são todas as travestis, todas as mulheres trans, todas as pessoas trans que vão chegar onde ela ali chegou, porque isso requer muita sorte também, isso requer, enfim, uma série de fatores. E que quando você fica falando para pessoa, né, que ela pode chegar lá, você coloca uma falsa esperança nela, né? E que você acaba deixando a pessoa também mais acomodada e que a pessoa não tem que ficar acomodada, porque se a gente fica acomodada, a gente não faz revolução, né? Ela não falou revolução, mas o todo ali, a ideia do que ela tinha dito era isso. E a Nayara Azevedo ficou o tempo inteiro tentando rebater, dizendo que, tipo, a Aline chegou onde chegou por causa do talento dela, né, e tudo mais, e a Aline falando que não era isso. Nayara perguntou pra Aline se ela acha que existem outras pessoas trans que são mais talentosas do que ela. E a Lin foi e falou: tem, sim, porque tem que ter talento para poder estar na pista o tempo inteiro, para poder estar ali na rua, para poder estar fazendo o seu jogo, para poder estar sobrevivendo e tudo. Então tem que ter talento, sim. Aí Nayara Azevedo foi falar: ah, não, então vamos substituir talento por persistência, né, e tudo. E a Lin foi e falou que sim, porque tem que ter persistência para estar ali na rua o tempo inteiro, sobrevivendo e tudo mais, né? E que se uma pessoa não tiver persistência, não tiver coragem, ela não nem transicionar, ela transiciona, porque tudo na vida de uma pessoa trans requer isso, requer coragem, requer persistência. Então tem muitas de nós aí que são super corajosas, são muito persistentes, são muito competentes para muitas coisas, mas que não vão chegar onde vão chegar, né? Porque, enfim, a Lin não explanou tanto, mas o que ela estava falando era sobre isso, que a nossa sociedade faz isso, né, com as pessoas. A nossa sociedade mina as pessoas. A nossa sociedade coloca um monte de entraves, um monte de empecilhos para as pessoas trans poderem crescer na vida, para as pessoas trans poderem chegar em um local ali de dignidade, né? De minimamente dignidade. Então, que não basta simplesmente ser persistente, não basta simplesmente se esforçar muito, trabalhar muito, que isso não é o suficiente, né? Quem dera isso fosse suficiente, mas a gente sabe que não é o suficiente, né? Então teve essa conversa, a Nayara Azevedo, ela não concordou com a Lin, né? Ela chegou a falar que iria ser difícil conversar, porque a Lin estava muito, não vou lembrar a palavra que ela falou, mas ela meio que quis dizer que a Lin estava muito reativa às coisas que a Nayara estava falando, né? O Pedro Scooby também interviu ali, né? Meio que falando do lado da Lin, né? Do lado ali da Lin contra as falas da Nayara. O Thiago Abravanel também estava lá. Enfim, rolou isso. E aí que vem o que eu digo pra vocês, que a Nayara sabia exatamente o que ela tá fazendo. Porque quando ela vem e fala pra Lin que não dá pra conversar com ela, né? Quando ela vira e fala, não dá pra conversar com você porque você tá muito reativa. Não foi reativa a palavra que ela usou, mas eu não tô lembrando qual foi. Mas enfim, quando ela chega e fala isso, ela tá realmente querendo colocar a Lin ali no patamar de militante raivosa que não dá pra conversar. É isso que ela tá fazendo, né? Porque é isso que essa galera faz, é isso que provavelmente o Rodrigo também tá querendo fazer, né? E então os dois estão indo ali numa mesma linha, só que fazendo isso de forma diferente. A Nayara acaba não fazendo de forma tão explícita quanto o Rodrigo tá fazendo, porque o Rodrigo parece que ele não tem a mesma inteligência que a Nayara para fazer esse tipo de jogo, né? Porque o Rodrigo, ele faz as coisas muito na cara. Aquele negócio dele ter ido lá falar com o Douglas, né? Com o Douglas, que tava na mesa, era o Douglas, acho que tava também o Luciano, tava também a Jessie, tava o Thiago Abravanel, acho que o Pedro Scooby também, enfim, que ele chegou nessa mesa para perguntar pro Douglas se falar nego era errado, né? Se falar nego era ofensivo. Ele chegou, né, a mencionar, inclusive, a N-word nessa conversa.
e ele tava querendo tirar o Douglas do sério, né? E o Douglas teve uma postura muito legal ali com ele, né? O Douglas rebateu ele de forma muito boa, falando, tipo, qual é a sua intenção de estar falando disso e tudo. No todo, o Douglas falou que falar negro não é um problema, né? Não é ofensivo e tudo, mas que vai depender da sua intenção ao falar aquilo também. Então, a Nayara Azevedo e o Rodrigo estão fazendo jogos semelhantes ali de alguma forma, né? De querer desestabilizar as pessoas, né? No caso, a Nayara Azevedo parece que tá focando mais na Lin, em desestabilizar a Lin, porque a Lin foi quem bateu de frente com ela, né? Porque, enfim, até então ninguém tinha batido de frente com ela e a Lin bateu de frente, né? A Lin, enfim, já deu ali fecho nela. Disso tudo que eu tinha falado anteriormente, né? Que eu tava falando sobre a questão, né, da Nayara não enxergar gênero, não enxergar a Lin como uma mulher trans, como uma travesti, mas sim como uma pessoa. Enfim, né, de tudo isso a Lin rebateu. Então, a Nayara parece que teve ali, tipo, meio que um alvo para desestabilizar. Não acho que a Nayara vá votar na Lin, pode ser que aconteça, mas eu não acho que é o principal alvo de voto dela, mas é alguém que a Nayara tá querendo desestabilizar. Porque a Nayara tá fazendo um jogo que até a Natália, né, que a Bolsominion percebeu, que é um jogo de tentar conversar muito com a ala conservadora, né, com o público conservador que assiste o BBB. Tanto que é por isso que a Nayara toca em determinados temas assim, sempre se colocando como uma pessoa super complacente, super boazinha, que pensa em todo mundo. E eu acho que em algum nível a Nayara deve ser essa pessoa que tenta ser prestativa, pelo menos, mas ela tá fazendo de tudo para cooptar esse público. E um bom meio dela conseguir cooptar mais ainda esse público é justamente desestabilizando uma pessoa de uma minoria, né? Então a Nayara tá querendo fazer um jogo ali que eu suspeito muito que seja esse jogo, né, que ela tá tentando fazer, porque a Nayara não é burra, né? E, enfim, parece muito que é isso que ela tá fazendo, que é algo que também suspeitamos que o Rodrigo esteja fazendo. Então, enfim, rolou mais essa outra coisa aí em relação a Nayara Azevedo. E agora, vamos voltar para Samantha do passado para ela poder aí encerrar o vídeo. Mas enfim, eu quero saber o que você pensa disso tudo. Então comenta aí embaixo o que você acha desse discurso da Nayara Azevedo. Se você em algum momento já reproduziu esse discurso, se você já parou de reproduzir esse discurso. Enfim, comenta aí embaixo o que você quiser. E não se esqueça também de virar membro daqui do canal caso você tenha essa possibilidade, porque assim você tem acesso a emojis exclusivos, a lives exclusivas também pra gente poder discutir temas, decidir temas de vídeo, e o seu nome pode aparecer aqui do lado. E também dê o seu like e pegue esse link e compartilhe em todo canto, porque isso também já ajuda muito a transmissão a ser disseminado por aí. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Nossa, cansei, viu? Cansei.